Salve, galera! Vamos lá, então, continuar todo o nosso processo aí, que depois, quando juntar, ficarão vários vídeos curtos e vídeos legais para a gente entender um pouco mais a teoria do CS. Então, no último vídeo, a gente falou sobre possibilidades de início de round. Como que um CT inicia o round e o que ele tem que estar esperto. Como que o TR inicia um round e o que ele tem que estar esperto. Certo? Fizemos uma parte prática de um jogo da Fúria, tentando colocar como foi cada início de round, né? Só o início, porque a gente está querendo fragmentar para você entender cada parte e você juntar ela como você achar melhor, né? E programar ela como você achar melhor. Vamos agora então para a parte de desvantagem inicial. Então, por exemplo, eu estou fazendo um início de round, que está na aula passada, e eu tive uma desvantagem, né? Então a aula de hoje é desvantagem, porque entendendo a desvantagem, a gente vai para a próxima aula depois, que é a vantagem, né? Eu espero que você no seu time, você no seu jogo, fique mais com a próxima aula, né? Mas a gente precisa entender a desvantagem para depois ir para frente. Então, desvantagem inicial. TR, pelo menos 4 vivos? Interrogação. E quando eu digo 4 vivos, é pelo menos -1, né? E não. Então, 4x5, 3x4, 2x3, 1x2 não entrarão na nossa aula de hoje. Por quê? Porque 4x5, 3x4, 2x3 e 1x2 são rounds que têm uma abertura e um leque de jogabilidades gigantescos. Então, não existe nada, ou eu, pelo menos, não encontrei, não acho e não vi ninguém comentar sobre protocolos, decisões e conceitos, né? Para quando você tem esses jogadores, né? Uma desvantagem de um jogador. Então, um 3x4 tem como você jogar melhor? Não tem, né? Podem várias coisas acontecer. Um 1x2 tem algum conceito que eu posso te falar? Não tem. Provavelmente você vai imaginar que vai ter um em cada bomba se tiver tempo. Se os dois estiverem batendo em algum lugar, você vai imaginar onde eles estavam. Mas não existe um conceito para você se preparar, né? Lembrando, claro, que isso é uma preparação, não é uma trade kill rolando, né? Não vai ficar isso, né? Então a gente vai partir para os pelo menos 3 vivos. Porque se você tiver 4 vivos, a desvantagem só pode ser 4x5. 4x4 não é desvantagem. 4x3, 4x2, 4x1 já é vantagem. Então o TR ele é um pouco mais rápido de a gente explicar, porque a gente vai começar com 3 vivos, né? O que a gente vai analisar com 3 vivos? 3x5, 2x5, 1x5, 2x4 e 1x3, porque são o que eu chamo de desvantagens reais, tá? Desvantagens aqui, para mim, são desvantagens jogáveis, né? Desvantagens que muitas vezes, né, você vai ter o leque aí aberto para fazer muitas coisas. Então, vamos lá rapidão. 3x5, 2x5, 1x5, 2x4, 1x3, você de TR, tá? Porque o TR é mais rápido. Trinca para você pensar, tá? Plante de bomba, tirar arma, guardar arma. Pense nessa trinca. Comece analisando essa trinca. Pô, mas no meio do round, às vezes é difícil você pensar rápido nisso. Claro, por isso que você teve a aula inicial de Los Bônus, que é a segunda aula, tá? De Los Bônus, para você ter uma ideia da importância de cada um desses três e quando cada um desses três pode ser usado. Porque, principalmente no TR, o guardar arma nem sempre é bom, né? Então é importante você. Pensa nessa trinca. Pensa que o guardar arma é algo que você tem que dar uma olhada. O resto, se você tiver bem masterizado no guardar arma e você souber quando não deve guardar arma, o resto é só você pensar que o plant de bomba e tirar arma é importante, tá? Então vai ficando fácil quanto mais que você vai aprendendo e gravando essa trinca. E agora vamos para estatisticamente coisas bem utilizadas. E agora eu chamo a atenção para a gente vai falar sobre vantagem na aula seguinte. Então, pegue coisas que estatisticamente são boas serem usadas pelo TR, tá? Para você entender. E são 4 coisas. A primeira coisa é uma coisa bem aberta, mas tem que ser citada, por quê?
momento de pescadas e boa mira. É um momento disso. Então eu vou dar um exemplo, um pequeno spoiler da próxima aula, que é: eu estou cravado base CT da miragem de Alpe mirando caverna. Eu estou numa posição de super vantagem. Beleza. Eu estou cravado de M4 caverna da base CT. Pô, é uma posição que às vezes eu vou dar um spray lá, beleza. Mas será que ela é uma posição interessante para você usar, por exemplo, num 2x4? Porque você sabe que o TR, uma das coisas que faz ele ganhar é boas pescadas e boa mira. Então, se você estiver ali, talvez seja mais interessante que você já se prepare para dar 5 tiros e se esconder. E não comitar até o fim, dar 2 tiros, tá num strafe mais curto, porque você sabe que o TR vai buscar pescadas e boa mira. Então você tem que ter, vai para aula de vantagens, o que você tem que ter. Não vou dar todo esse spoiler agora, mas você tem que ter ideia que o TR vai buscar pescadas e boa mira, certo? E você quer TR aqui, você tem que buscar isso. Isso é importante. É a hora, né? Você não tem que ter boa mira quando tá 4x1 num eco seco, né? Você tem que ter boa mira quando você tá em 2 jogando contra 4. Aí você tem que ter aquela mira high level, né? Fica a dica. Controle do mid-mapa, tá? Por que o controle do mid-mapa é algo interessante? Porque o CT, quando ele tá numa vantagem, a gente tá falando então da desvantagem do TR, o CT tende a fazer algumas coisas. Uma delas é, às vezes, tentar manter um controle. Porque ele está em vantagem, ele vai tentar manter o controle. Então, um exemplo da miragem de novo. Pô, eu tô jogando 2A, 2,5 e 1B. Eu peguei 2 kills de CT. Eu vou continuar 2A, 2,5 e 1B, porque tá dando certo. De repente, você jogando os 3 que estão vivos pro meio, você consegue pegar essas 3 kills. Desculpa, essas 2 kills. De repente, você pega essas 2 kills morrendo só um, né? Então você já tá colocando o tirar arma e o plant de bomba. Lógico, tá, galera? Esqueci de falar no pensar aqui que o primário é ganhar o round, né? Todo mundo quer ganhar o round. Então isso aqui seria um secundário. Caso você não ganhe o round, você tem que pensar nessa trinca aqui. Então o controle do mid-mapa é muito importante, tá? Mapas que não tem aquele mid definido, tá, galera? Você joga por combos da onde o CT gosta de bater. Então, pô, você foi B, o CT tá batendo banana forte e matou 2 caras, talvez você juntar esses 3 e redominar B seja bom, porque vai ter 2 caras lá. De repente você mata 2, morre só um, você já tá num round mais jogável. De repente você mata 2, morre 2, você ainda tá num round que pelo menos você tirou a arma e tem uma chance de plant de bomba, certo? Então, quando eu coloco controle do mid-mapa, é controlar regiões que o CT provavelmente vai tentar também brigar com isso. Então você larga a ponta, né? Você não tem mais jogador para jogar em outra ponta. Claro que vai ser mais difícil, principalmente se o CT conseguir descobrir que você tá todo mundo lá, mas é o momento de você ganhar, que você pode ganhar algumas kills. Exec em bomb, tá, galera? Exec em bomb também é muito importante. Se você descobre que o CT tá ali padrão, saiu dos lugares, de repente você executa, porque você pode garantir o plant de bomba e depois do plant de bomba o round vira jogável para você. Obviamente, galera, que eu não estou falando que você vai ganhar fazendo uma dessas 4 coisas, mas são 4 coisas interessantes, né? 4 coisas boas em desvantagem para você fazer. A última é jogar separado buscando plant kill. Então, às vezes no jogo, principalmente num 2x4 ali, né? Você ter essa jogada separada, você consegue. Aqui você está jogando mais no erro do adversário, mas existem adversários que erram, né? Então, num 2x4, às vezes você coloca um cara para fingir um Ezek e entrar trocando tiro num lado, e de repente o adversário acaba rodando antes, sem ver a bomba, e o outro cara que está do outro lado joga um x1. Se ele ganhar esse 1x1, ele planta a bomba, domina o outro bomba. Então, jogar separado também é algo que dá certo pro TR. O jogar separado aqui é o menos. Que tem menos win rate, tá? Quando a gente tá analisando o Tier S, tá, galera? Porque o Tier S ele acaba sempre ficando e tal, mas você pode pegar o cara dando essa vacilada, beleza? Finalizamos TR e vamos para CT. E o CT complica um pouco mais, porque -1 para o CT
já não é, tá, algo tão igual do que para o TR, porque você perde provavelmente espaço, provavelmente você vai ter que alguém se mexer. Então, quando você perde um jogador de CT, você já entra em protocolos de desvantagem, tá? Então, o 4x5 e o 3x4, que a gente não falou de TR, a gente vai falar de CT. 4x5 e 3x4, cara, que é bem importante, galera. 3 coisas muito boas para se jogar em desvantagem inicial. Primeira coisa, batida do meio do mapa. Você limpa o meio do mapa e depois você consegue jogar 2-2 ou 2-1. Você tira o adversário do meio do mapa. Qual que é a coisa ruim que pode acontecer isso? Se tiver muito tempo de jogo, você tirou o cara do meio do mapa, o cara pode redominar depois, né? E se tiver pouco tempo, você vai bater no meio do mapa, o cara entra numa ponta e aí você vai ter que guardar, obviamente, né? Mas as batidas do meio do mapa são algo que são bem utilizados, tá? Porque normalmente o TR, quando ele pega a vantagem, ele tá ali tentando trabalhar o round e de repente você pode surpreender com essa batida. SWAT, tá, galera? Eu tô chamando de SWAT, que é o resolver a maior força do adversário. Então, o adversário dominou B danciente, tá fazendo barulho rampa ali danciente pra entrar B, tá dominando o escurinho da B. Eu vou rodar 3B e vou bater nesses caras. Ah, Pocão, mas pode ser que o adversário esteja usando o Lurker plano B. Pode ser que o adversário esteja um cara A e um cara meio. Pode ser. Isso você vai jogar pro mérito do adversário. Mas você vai jogar o que eu tô chamando aqui de SWAT, que é resolver onde você sabe que tem gente. Então você vai resolver esse problema. Bora que bora, vamos resolver. Pô, passaram um Secret. Mano, vamos 3 resolver esse problema no Secret. Ah, mas pode ser que tenha 2 casa. Pô, mérito dos caras. Então você resolve. O SWAT é resolver tudo que tá rolando aí. Lembrando que o SWAT também tem o mesmo problema da batida meio, né? Se o adversário vê e conseguir recuar ou conseguir trocar kill, o mapa inteiro vai estar aberto pro cara, porque ele vai estar vendo você, certo? 3-1 ou 2-1, tá, galera? Pra mim vocês sabem que acompanha ao vivo bastante, sabe que é o que eu mais gosto, tá? 3-1 ou 2-1, 3-1 no caso quando você tiver num 4x5 e 2-1 quando você tiver num 3x4. Pra mim é o essencial, o melhor utilizado, tá? Por que você ter um cara no outro bombe ou não ter? Porque não ter um cara no outro bombe significa 2 coisas. Primeiro, pouquíssima chance de fazer um bait, de enganar o adversário, porque se tem um, o adversário não sabe se tem 1, 2 ou 3, né? Se não tem nenhum, você tem pouquíssima chance. Ah, mas tem uma smoke que eu posso fazer do outro bombe. Mas você vê que a chance diminui bastante, né? De você fazer alguma coisa pro adversário. E a segunda, é o momento do cara ser herói, né? Então um 3-1, por exemplo, um 2-1, o cara que tá solo, ele pode definir o round. Ele pode acabar pegando 2 kills, 3 kills, né? Esse é o momento que ele tem que também ter essa variável de poder jogar. Então a gente até viu, né, um round do Overpass que jogaram 3-1. 3 a Fúria próprio jogou 3 na B, um cara de AWP na A. Esse cara de AWP na A, ele pode pegar kill, e nesse round específico pegou. O Fallen pegou uma kill e espantou os outros 4 adversários para B. 4 entraram B, tinham 3. Foi um round que a Fúria acabou ganhando. Eu adoro o 3-1 e o 2-1. A diferença do 0, né, de fazer o 4-0, por exemplo, ou 3-0, eu não acho legal fazer quando você tá com um jogador só a menos, tá? Eu acho bem... Não vou colocar aqui, é o meu estudo, as minhas coisas, mas tem gente que usa e aí cada um tem sua opinião. Eu coloquei o quarto aqui, info importante, né? Posição, placar, bombas e armas. Porque essas infos podem mudar a sua decisão. Por exemplo, né? O placar está no último round, né? Tá no último round do jogo. Pô, aí não tem como você chegar e bater, por exemplo, faltando 30 segundos meio. Porque, cara, você não tem opção de guardar a arma se o cara entrar numa ponta. Porque vai acabar o jogo, né? Bombas, pô, nós estamos num 4x4, mas estamos cheio de bomba, cheio de info, com arma melhor. Pô, dá pra jogar um 2-2. Os caras estão com 5 vivos, mas, porra, velho, os caras estão esforçados, dá pra jogar um 2-2. Beleza. Nesse caso, eu indico até jogar o 2-2. Caso contrário, eu indico muito esse terceiro aqui, é a minha visão, tá? Então, olhar bastante, né? É importante você ter essa info aqui, porque
Galera, se você decorar, principalmente esse terceiro, tá? Na minha opinião, tá? Mas se você decorar esses três, testa nos seus treinos, testa no seu jogo. Faz primeiro isso aqui, depois você vai chegar nesse info importante, né? Porque esse info importante às vezes é automático. Às vezes, pô, um cara do seu time avançou Palácio da Miragem. Pô, você já sabe que você não precisa rodar 3A. Você tem um cara numa posição muito boa, né? Vão ser coisas até mais fáceis de você rapidinho se ligar. 2x3 e 1x2, não sigo tanto isso, tá? Porque o 2x3 e 1x2 eu coloco segue o jogo, porque eu coloco, né, belo calor que tá aqui, São Paulo, eu coloco o 2x3 e o 1x2 como aí tem várias variáveis, igual eu falei do TR, tá? -2, tá, galera? Eu iria falar sobre o -2, tá? E tem que falar. Eu coloco as mesmas coisas, tá? Só que com a informação importantíssima do 2-1. Para mim, o 2-1 é o essencial e eu coloco batida do meio do mapa 2-1 ou 2-0, SWAT, esperto no pós, tá? Esperto no pós da SWAT, porque muitas vezes eu vou citar isso no próximo slide, mas sempre esperto no pós do batida meio da SWAT, tá? Eu vou falar no próximo slide mais por quê. 2-1 ou 2-0, muito importante isso, porque você tem que lembrar de algumas coisas quando você está em desvantagem de CT, e a mais importante dela é guardar a arma. Claro que a mais importante de todas é ganhar o round, mas a primeira secundária é guardar as armas. Então tá a mesma coisa, tá? E aqui uma explicação do porquê que eu não cito o 3-0, tá? Porque vale o risco de você fazer o 2-1 quando você tá com 3 vivo, né? Quando você tá com 2 vivo, né? Um 2x4, aí eu já acho que tem que ser o 2-0 mesmo, ou SWAT ou batida meio. Mas por que não fazer o 3-0? E sim, eu sei que vários times fazem 3-0. Uma coincidência que não são times, né? O time muito bom que eu analiso não faz, tá? Quando você faz o 3-0, se você tiver numa economia muito ruim ou num momento do mapa, tipo, pô, dominar o B, nós estamos 2B da inferno, matar os 2 da banana, pô, continua os 3 da A, né? Aí você vai fazer o 3-0, porque, né, você não vai rodar tudo, ter risco de morrer à toa, né? Mas por que que eu não cito o 3-0? Eu já falei no slide passado, galera, que o 2-1, ele te dá aquilo ali, o bait pra você fazer o cara não saber quantas pessoas tem. Segunda coisa, ele te dá a chance desse cara brilhar, desse cara jogar muito bem, né? E manter um round em vantagem pra você, no caso lá do 4x5. Então esse cara mata 2, esse cara mata 3, você já perdeu a desvantagem, né? E por que que eu cito agora o 3-0? Porque em desvantagens muito altas, o TR gosta de fazer lurker plano B e fake. A maioria, né, dos times ali tier S gosta de fazer lurker plano B e fake. Outra coisa, vale o risco de perder uma arma. Então você colocar 3 caras num bombe, tem muito time que faz, eu tô dando a minha opinião. Num 3x5, é quase garantia de você guardar as 3 armas. Então, nesse caso específico, pô, os caras rusharam o B da Mirage, mataram os 2, você não vai jogar 2-1, né, galera? É óbvio, o round já acabou ali. Os 3 vão guardar a arma, você vai fazer um 3-0, isso é óbvio. Mas eu digo, quando você tem tempo, começou o round, domínio meio, você morreu 2, você tem tempo. Eu gosto de usar o 2-1 por essas características que eu citei. Primeiro, você tem chance desse 1 fazer uma mitagem, é a hora do cara jogar muito, o cara pegar uma Alp e acertar 3, o cara pegar uma posição boa, matar 2 ali de M4, se reposicionar, matar mais 1, é a hora dele brilhar. Segunda coisa, ele pode fazer o adversário cair no bait. Terceira coisa, a perda de uma arma não é algo tão impactante para a balança de você poder ganhar um round praticamente perdível. E a quarta coisa, você está super programado para o lurker plano B e para o fake, certo? Se você pegar um time muito bom que vai usar fake, vai usar lurker plano B, o time muito bom vai começar a entrar onde você tem 2, né? Vai rolar uma trocação de kill ali, o cara que entrar ou os caras que entrarem no fake no outro bombe vão ter um cara pra matar ele. Então você vê, não é um cara pra matar 5, às vezes é um cara pra matar 2, às vezes é um cara pra matar 1, que é o lurker plano B solo. Então por isso que eu indicaria no 3x5 essa jogada do 2-1, tá, galera? Meu modo de ver, beleza? Então, as desvantagens aí iniciais de CT que a gente citou, o que você tem que pensar? Guardar arma e tirar arma. Claro que o primeiro é ganhar o round, né?
mas o principal, guardar arma e tirar arma, e nessas coisas que eu citei, são, na minha visão, os melhores, tá? E aqui eu só complemento aí no pensamento, análise do round de forma fria, isso é muito importante. Quando você tá numa desvantagem, você quer jogar com a maior percentual, certo? E aí eu tô citando aqui, vamos supor num 3x5 que você escolha jogar 2 caras na A da Anubis e um cara na B. Pô, você jogou certo. Eles vão nesse cara que tá na B. E esse cara que tá na B, ele mata 3 caras. Só que não teve Lurker plano B, você não conseguiu pegar uma vantagem legal. Mesmo ele tendo matado 3 caras, ele morreu. E ficou um 2x2. E você tá lá no outro bombe, longe, o cara vai se posicionar. Esse é um exemplo só. Para você pensar, galera, porque às vezes você tomar um protocolo bom vai te colocar num round que você acredita que dá para ganhar. E às vezes você tem que ir mesmo, tá? Só tô falando para você analisar de forma fria, que às vezes é melhor realmente você guardar. Quer outro exemplo? Isso aqui é real, que a gente vê esses dias. 3x5, você bate meio da Mirage, você faz uma batida meio. Os caras da Mirage estavam fazendo 2,5. E aí esses 2,5 a gente matou, mas a gente morreu 1. Sobrou 2x3, só que os caras entraram bem e plantaram a bomba. Você vai nesse... É melhor 2x3 ou 3x5? Porra, você até que diminuiu a desvantagem, mas você tá com um round praticamente perdido. Então você garante as armas que você tirou, pega as armas pra você e vai guardar. Isso é bem importante, tá, galera? Porque às vezes uns times tomam protocolos bons e depois acabam entregando o resto do protocolo e perdendo todas as armas e o round. É óbvio que algum 2x2, algum 3x3 você vai ter que ir. Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio, beleza? Então imagina que você tá 3 caras vivos, você bateu o meio ali da Mirage, mesmo exemplo, matou os 2 sem morrer ninguém. O cara plantou A, você tem o meio, você sabe que não vai ter nenhum lurker pelo meio. Pô, você pode tentar pegar alguma kill ali no bomb e dar o retake. Mas tem que analisar, tá, galera? Tem que analisar pra você não perder tudo. Boa utilização de baits, tá, galera? Isso pra finalizar foi o que eu falei. Você ter uma boa utilização de bait. Esse cara que tá sozinho, principalmente, né? Mas os caras que estão mais em bloco, no caso do 3-1, do 2-1, né? Você tem que ter uma boa utilização de baits, tá? Pra você tentar enganar seu adversário, fazer seu adversário cada vez mais ficar em dúvida pra onde ele tem que terminar essa vantagem. Beleza? Cara, conteúdo terminado, tá, galera? E eu termino com essa frase. Essa é uma das horas de brilhar, tá? Você tem que brilhar quando você tá em vantagem? Você tem que brilhar quando é eco do adversário? Você tem que brilhar quando você vai guardar uma arma ou que você vai tirar uma arma? Você tem que brilhar nesses momentos. Não só esse, né? Clutch e tal, mas esse é um dos momentos que você tem que brilhar. Esse é um dos momentos que você tem que agressivar, né? Você tem que dar uma agressivada, tem que bater, né? Que no caso é a batida do mid-map. Então, pô, 3x5. Pô, agora eu vou botar a cara de Alp aqui no meio, ver se eu pego uma kill, né? Esse é o momento que você tem que brilhar, tá? Isso te gera o momento de brilhar. É a hora que você vai ter que jogar muito. Afinal, você tá em desvantagem. Abraço a todos. Estamos juntos.